Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Neste eu vou apresentar a primeira lei da termodinâmica e a lei zero da termodinâmica. Vou explicar a razão daqui a pouco, mas antes, acho que é importante a gente falar o que exatamente é termodinâmica, essa palavra termodinâmica, ela quer dizer... basta a gente separar em duas partes para entender. Termo quer dizer calor, dinâmica quer dizer movimento. Termodinâmica é a parte aí da física que estuda a relação entre o calor e o movimento. E isso, gente, existe em toda parte, Se a gente pensar no nosso corpo mesmo, a gente, para fazer qualquer atividade, dar uma corrida, ou mesmo andar, ou só pensar, você, em geral, ingere alimentos, e eles liberam uma energia que é transformada em movimento, no seu corpo. Então, no fundo, são as calorias dos alimentos, ou seja, a gente pode interpretar como um calor virando movimento. A mesma coisa um automóvel, O automóvel tradicional tem um motor, tudo bem que o motor do Fusca não é aqui, Jair? O motor do Fusca é aqui atrás, mas ele tem um motor que serve para quê? Queimar combustível, literalmente explode a gasolina aqui dentro, gerando o quê? Calor. E este calor é usado para mover peças lá dentro, chamadas de pistões, que andam para cima e para baixo, que servem, no fundo, para botar as rodas em movimento. Um motor, como o motor de um carro, é um clássico exemplo onde o calor se transforma em movimento. Isso é o clássico exemplo da termodinâmica. A termodinâmica é uma ciência aí relativamente recente, tem só 200 anos, Só 200 e poucos anos, 200 e poucos anos, mais ou menos lá no fim do século XVIII que ela começou. E primeiro foi anunciada a primeira lei da termodinâmica, depois a segunda. Lá pelas tantas o pessoal percebeu, opa, a gente esqueceu uma coisa, a gente esqueceu de definir o que é calor. Então, a definição do calor é a ideia da lei zero da termodinâmica. Na verdade, tem várias formas de se referir à lei zero da termodinâmica, mas a maneira que eu mais gosto é a seguinte: para que haja calor, tem que haver uma coisa, uma única coisa. Você tem que ter um corpo quente e você tem que ter um corpo frio. Você tem que ter moléculas agitadas e moléculas menos agitadas em algum lugar, para que haja o fluxo de calor de um corpo para o outro. É isso, que define a lei zero. Para que haja trocas de calor, você tem que ter um corpo quente e um corpo frio. De outra forma, a gente pode escrever o seguinte: corpos em equilíbrio térmico não trocam calor entre si. Não trocam calor entre si. O que exatamente é essa história do equilíbrio térmico, gente? Equilíbrio térmico é quando os corpos estão em temperaturas iguais. Então, por exemplo, o chão e a parede não trocam calor entre si, geralmente, porque eles já estão na mesma temperatura. Que é bom, Imagina, de repente, o chão começar a ceder calor para a parede pegar fogo e o chão congelar, Não faz sentido nenhum, porque violaria a lei zero da termodinâmica, que é basicamente a definição de calor. Vamos agora falar da primeira lei da termodinâmica. A pessoa está morrendo aqui, se engasgou com a água. Gente, a primeira lei, ela é uma lei que no fundo você conhece,
Você conhece de um jeito diferente, mas eu já falei dela no primeiro ano. Chama-se conservação da energia, tá? Conservação da energia. Essa lei aqui, ela não diz nada de surreal, tá? Ela é basicamente uma adaptação da lei de Lavoisier, né? Que diz que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Em termos de massa, aqui a gente, né, expande a ideia para a ideia de energia. Você não tem como criar energia, você não tem como destruir, mas você tem como converter um tipo de energia na outra. Por exemplo, o calor no motor de um automóvel vira energia cinética. Ixi, a Alexa está me chamando. Só um minutinho, gente. Alexa, pare! Pronto. Eu sou muito sofisticado, né? Tenho um assistente virtual que só serve como DJ e, né, fazer lista de compras. Mas tudo bem. Ela estava avisando que a minha roupa, né, acabou de bater. Mas, enfim, onde eu estava mesmo? Eu estava falando que a energia, né? A energia se conserva. Então, o exemplo tradicional, né, eu falei que é um carro mesmo, né, e onde o calor se transforma em movimento. Isso tem um nome diferente, gente. Lá no primeiro ano, eu não chamava de movimento, eu chamava de trabalho. O trabalho, que maravilha, né? O calor se transforma em trabalho, ou seja, coloca coisas em movimento. E será que todo calor se transforma em movimento? Bastante provável que não, né, gente? Muito difícil. Não existem máquinas aí que rendem perfeitamente. Então, o calor, tá? Ó, atenção, já estou escrevendo a primeira lei da termodinâmica. O enunciado é: a energia se conserva. Agora vamos à equação. O calor pode se transformar em trabalho. Só que nem tudo, né? Nem todo calor vira trabalho. Uma parte sempre acaba sendo desperdiçada. A gente chama isso de ΔU. Isso é meio esquisito, eu vou explicar o que é, mas chama-se variação da energia interna. Tá? Daqui a pouco a gente já explica o que é isso. Mas é basicamente um aquecimento. Tá? O motor de um carro gera calor. Esse calor é usado para mover o carro, mas infelizmente uma parte, né, é perdida. O que aconteceu aqui? A minha caneta parou de funcionar. Então, o calor se transforma em trabalho e uma parte, né, se transforma nesse aquecimento do carro, né, no aquecimento do motor, que infelizmente, né, não é nada útil para a gente. O que é útil, né, no caso, é o trabalho. Então, eu vou explicar agora detalhadamente cada um desses componentes da primeira lei da termodinâmica. Começando, obviamente, né, pelo calor, ou, né, que. Gente, eu já tenho falado, né, do que é o calor. O calor é essa energia térmica em trânsito, é a energia de agitação das moléculas passando de um corpo para o outro. O que vai ser importante para a gente aqui é saber quando o calor é positivo, quando o calor é negativo e quando ele é zero, né? Quando ele é nulo. A gente, né, aqui na termodinâmica, usa, em geral, gases. Tá? Gases que eu quero dizer, a gente vai pensar sempre em, né, um modelo simples de um corpo recebendo calor. E um modelo mais simples não é um ser humano, não é um motor de um carro, isso é um troço super complexo. A gente vai pensar, por exemplo, num balão. Né? Um balão que está cheio de gás, tá? Um balão, beleza? E o gás está aqui, né? E ele pode, por exemplo, receber calor, perder calor, tá? Em geral, vai ser esse tipo de coisa que a gente vai pensar quando eu estiver falando das leis da termodinâmica. A gente tem uma convenção que é simples. Quando esse gás recebe calor, o calor é positivo. Quando ele perde calor, o calor é negativo. A gente tinha isso já, né, na termodinâmica, quer dizer, na termologia. Quando o gelo, por exemplo, virava água, a gente tinha um calor positivo, né, porque o gelo recebia o calor para virar água.
Agora, para a água virar gelo, né, é o contrário. A água tem que perder calor, né, para virar gelo. Então, é um calor negativo, tá? E quando é que vai ser zero? Ué, quando não recebe nem perde. Aí tem um nome, né, bonito. A gente chama de uma reação ou uma transformação adiabática. Olha que beleza de nome, né, gente? Adiabática. Todo mundo entendeu o que significa. Gente, é só um nome complexo para uma coisa simples. Se dois corpos não trocam calor entre si, a transformação ali, que, por exemplo, o gás, né, estaria sofrendo, se ele não troca calor, é chamada de adiabática, tá? É só isso, tá? Não tem grande preocupação. Vamos agora ver o que acontece em termos do trabalho, tá? Trabalho é um pouquinho diferente, tá? O trabalho de um gás é um tantinho quanto diferente. A ideia do trabalho de um gás é que... Esqueci o que eu ia falar, gente? Que tristeza, gente. Esqueci o que eu ia falar. Né? Eu ia falar sobre o trabalho de um gás. Na verdade, eu fiquei em dúvida se eu já tinha falado disso em outra aula. Então, meio que tive que dar uma paradinha, olhar e descobrir. Não falei. Então, vamos explicar o que é o trabalho de um gás. Tá? Gente, lá no primeiro ano, você aprendeu isso aqui, né? Que você tem uma força que desloca um objeto, né? Desloca um objeto, aí tem um certo ângulo entre a força e o deslocamento. Aí nós temos o trabalho, fede, coça, né? É uma beleza, né? Essa equação, tá? Não vai ser isso que eu quero, né, falar aqui. Eu vou imaginar uma situação diferente. Por exemplo, né, o que eu falei, o balão, né, um balãozinho, tá? Tá aqui o gás. E o gás vai se mover. Como assim se mover, né? No fundo, gente, tem duas formas, tem duas coisas que podem acontecer com esse balão sem ele estourar. Ou ele pode, né, aumentar de volume, o volume a gente representa pela letra V, ou ele pode diminuir de volume. Tem diversas formas de fazer isso, né? Você pode comprimir, por exemplo, o balão mesmo, né? Botando uma força aqui, né? Com as mãos, comprime o balão, né? E o balão pode diminuir de volume, ou você pode esquentar, né, o gás, o gás acabar, né, fazendo o balão aumentar de volume. Nesses dois casos, existe trabalho, né, representado aí pela letra tal. Por que existe? Porque o trabalho, né, gente, no primeiro ano, envolve força e deslocamento. Existe uma força, por exemplo... Opa, o que voltou aqui? Existe uma força, por exemplo, que o gás faz para, né, empurrar essas paredes aqui e fazer, né, o balão aumentar de tamanho. E houve um deslocamento. Então, houve trabalho. Na prática, o que vai interessar para a gente aqui é de que o trabalho de um gás pode ser calculado. Dá para deduzir isso, tá, gente? Mas eu não vou me preocupar. Só vou colocar a fórmula aqui. O trabalho de um gás pode ser calculado da seguinte maneira. P delta V. Tá? O que é P e o que é delta V? P é a pressão e delta V é a variação de volume. É como se a pressão fizesse o papel da força e o volume do deslocamento. E aí a gente pode calcular o trabalho de um gás multiplicando a pressão vezes a variação de volume. Quando, por exemplo, eu pego o caso do balão aqui e o balão aumenta de volume, isso é uma variação de volume positiva, né, gente? O volume final é maior que o volume inicial. Neste caso, o trabalho também será positivo. Então, a gente vai ter, assim como para o calor, a gente vai ter uma convenção de sinais para o trabalho. Ele vai ser positivo se o gás aumentar de volume. A gente tem o bonito nome de expansão. Vou até escrever aqui embaixo, o volume aumenta.
E se o gás diminuir de volume, ele foi, olha só, né? Que beleza, o professor, né, escreve 0 e esquece de escrever o negativo. Escrever o negativo aqui, já, tá? Se o gás diminuir de volume, ele foi comprimido, compressão. Na compressão, o volume diminui, o final é menor que o inicial e o trabalho será negativo. E quando é que vai ser 0? Bem, lá no primeiro ano, era se o corpo não se deslocava, né? Aqui é a mesma coisa. Se o balão, por exemplo, eu começar a esquentar o balão, mas o balão fosse de aço, né? O gás poderia ficar extremamente quente ali dentro, mas o volume não ia mudar. Nesse caso, não ia ter trabalho, porque não tem movimento. A gente chama isso de uma transformação isométrica. Isométrica. Se o volume for constante, não há trabalho envolvido. Beleza? E agora vamos para a última coisinha aí. Vamos explicar o que significa o tal do ΔU. Isso aqui é uma coisa meio estranha. Mas vamos voltar para o balão. Temos aqui o balão, tem o gás lá dentro, não, beleza. E as moléculas lá dentro estão se movendo, né, com uma certa velocidade. Essas moléculas, essa agitação das moléculas, a gente chama de energia interna. É como se eu pegasse cada molécula, descobrisse quanto ela tem de energia de movimento e somasse. Quando eu somasse tudo, eu teria energia interna, que, como as letras estão acabando, a gente usa a letra U. Como é que eu aumento, por exemplo, a velocidade dessas moléculas? Tem um jeito. A gente tem que aumentar a temperatura. Então, se a temperatura aumentar, cada molécula fica mais agitada. E aí a soma de todas elas também fica mais agitada. A energia interna aumenta. Ou seja, a energia interna varia. A gente tem um ΔU, a variação da energia interna. Repare, isso tem a ver com a temperatura. Não é a mesma coisa, mas está tão ligado que basicamente o que acontecer com a temperatura acontece com a energia interna. Então fica fácil. A ideia é, a energia interna vai aumentar, ou seja, nós teremos uma variação positiva quando a temperatura aumentar. O que é a temperatura aumentar? É um aquecimento. Tá? Eu vou representar aqui aquecimento, T com uma setinha para cima, ou seja, a temperatura está aumentando. E a gente tem um resfriamento. E aí um ΔU negativo, a temperatura diminuindo. Esse ΔU vai ser 0 quando a temperatura for 0? Não. Vai ser 0 quando nem aquecer, nem resfriar. O que é isso? Quando a temperatura não muda. A gente chama isso de uma transformação isotérmica. Lembrou desses nomes? Se não lembrou, assiste aí o vídeo anterior, né, onde eu falo sobre as transformações isobárica, isotérmica, isométrica. Isotérmica é quando a temperatura é CTE. O que é isso? Constante, gente. É só um jeito de abreviar. Eu sei que isso ficou vago. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo conhecido de todos vocês. A famosa latinha de desodorante. Lá dentro tem um gás. E aqui a gente tem uma válvula, né? Que quando a gente pressiona, na verdade o que acontece é que abre um furinho por onde o gás pode sair. Tá? Parece que a gente está pressionando o gás, mas na verdade a gente está libertando o gás, né, para ele sair. Engraçado, né? É como se você estivesse tirando a tampinha ali. E todo mundo já percebeu que quando o gás sai, o que acontece com a lata? Fica gelada. É nítido, né? Que o gás faz isso. Se você ficar muito tempo, então, né, com a lata desodorante, ela vai realmente dar uma esfriadinha. E como é que a primeira lei da termodinâmica explica isso? Veja só. A gente raramente usa a lei da termodinâmica para ficar fazendo contas. É mais para a gente lidar com
a convenção de sinais. Por isso que é importante, né, que você tenha anotado e tenta aí, né, memorizar. Qual que é a ideia? Quando eu abri a latinha, né, o gás saiu. O que aconteceu com o gás? Ele aumentou de volume, né? Ele estava confinado dentro da latinha e de repente ele está em toda parte. Então, houve uma expansão. Se há uma expansão, o trabalho é positivo. Beleza? E como é muito rápido, né? Como uma transformação muito rápida, não dá nem tempo do gás trocar calor. Vocês acham que dá tempo do gás trocar calor com a lata, com o ar ao redor? Não dá tempo, é rápido demais. Transformações muito rápidas a gente chama de adiabática. São essas transformações que não dá tempo de trocar calor. É como se você encostasse num ferro quente bem rápido, né? Não daria nem tempo de você receber calor e queimar o dedo ali. É quase uma transformação adiabática, né? Porque ela é muito rápida. Na transformação adiabática, o calor vale 0. Agora, gente, vamos analisar aqui matematicamente. Veja como é difícil. Um número vale 0. Ele é a soma de um número positivo, vamos dizer 100, com um outro número que teria que ser menos 100, né? Para somar com mais 100 e dar 0. Portanto, o ΔU aqui é negativo. O que é um ΔU negativo? Qualquer coisa, volta o vídeo um pouco, é um resfriamento. Então, o que acontece na latinha de desodorante é que, por conta, né, da expansão do gás ser muito rápida, não dá tempo de trocar calor, então o gás acaba se resfriando. A gente vai ter um exercício, né, que eu vou fazer depois em outra aula, onde eu vou detalhar, né, todas essas transformações. Mas é basicamente essa aí a ideia, né, da aplicação da primeira lei, beleza? Espero que a aula aí tenha sido proveitosa, né? Qualquer dúvida, claro, né, entre em contato aí com a gente. Grande abraço, galera. Falou!